Bem, eu queria hoje falar um pouco com você sobre como prevenir e como controlar as hemorragias bucais na odontologia. Eu fiz uma live há pouco agora, falando que realmente esse é um tema que não necessariamente ele é restrito a pessoas que fazem cirurgia, a dentistas, cirurgiões, implantodontistas, periodontistas, não necessariamente, tá? É importante falar aqui que esse é um tema que vem a calhar com a prática clínica odontológica, independente da sua área de atuação, independente da sua especialidade, independente se você atua em hospital. Eu sei que tem uma galera aqui da odontologia hospitalar, e na verdade esse é um tema que a gente tem que entender que é de utilidade e de saúde pública, de utilidade para o cirurgião dentista. Hoje você vai aprender, a gente vai falar aqui na aula, sobre quais são os determinantes sistêmicos que condicionam hemorragias bucais na cavidade oral desses pacientes. Invariavelmente, quando a gente fala de sangramento em boca, condições hemorrágicas, invariavelmente nós vamos tratar aqui de diversos desafios no que tange o tratamento odontológico. E eu mostro para vocês essa foto inicial, vocês obviamente vão olhar, muitos vão achar que é uma condição simples, né? Um paciente pediátrico que teve um traumatismo incisivo inferior, descido, não é? E tá com hematoma, deixa eu botar aqui o laser, e está com um hematoma na ponta do laser. Então, vocês estão vendo aqui um hematoma significativo. A gente observa aqui a condição bucal desse paciente e vê que esse paciente tem algum tipo de sangramento já. E, na verdade, a história desse paciente que eu vou contar para vocês é uma história de um paciente que tem hemofilia. É um paciente pediátrico, sexo masculino, portador de uma coagulopatia hereditária grave. Esse é um tipo de paciente que, invariavelmente, o tratamento odontológico ele traz diversos riscos, mas nós podemos manejá-lo de forma eficaz. Mas eu quero falar aqui para vocês de várias outras condições, tá? Mais um outro evento hemorrágico, outra condição aqui em que esse paciente apresenta um sangramento gengival extenso. A gente pode ver aqui a linha do hematoma, né? Um sangramento gengival extenso, e a gente pergunta realmente se isso é um evento hemorrágico ou não. É uma pergunta que o cirurgião dentista costuma fazer. Mais uma foto, muitos aqui vão realmente achar que possa ser uma coroa de um dente, né? Na verdade, esse coágulo sanguíneo esofítico, ele está mimetizando uma coroa de um dente, parece muito, na verdade, né? Mesmo com as suturas, você pode ver aqui as suturas em posição, é um paciente que utiliza um anticoagulante por via oral. Esse paciente, ele teve sangramento no pós-operatório. E o que é que a gente faz com essa condição? Isso é o que a gente vai discutir hoje aqui, como é que a gente lida com essa condição. E a primeira sensação que o cirurgião dentista tem quando lida com uma situação como essa, realmente é o medo, o receio, e muitas vezes a negligência, que é o que a gente não quer, que o profissional tenha negligência. Mas essa negligência ela pode ser ocasionada por fruto de seu medo, por fruto de seu despreparo. Afinal, quantos de nós temos esse conteúdo na graduação? Quantos de nós abordamos quais são as melhores medidas hemostáticas, ou como interferir, como agir nesses pacientes que têm algum grau de tendência hemorrágica, né? E já falei também que eventos hemorrágicos podem acontecer em pacientes rígidos, a gente tem que saber isso também. E aí o que acontece? A gente, muitas vezes, começa a se deparar com a outra realidade aqui. Uma realidade que a gente está acostumado só a estudar sobre dente, né? A gente sai da graduação muito focado na escultura, estética, e é ótimo, eu também adoro fazer resina, adoro fazer estética, mas a gente esquece, muitas vezes, de entender a fisiologia do paciente, entender as suas comorbidades, entender a sua situação clínica, né? Que são exemplos de alguns livros que vocês podem anotar aí o nome desses livros, podem guardar. São todos livros que direcionam o cirurgião dentista, seja ele clínico ou não, estudante de graduação, para o tratamento de pacientes com alterações de saúde. E são livros super importantes que marcaram muito a minha vida, né? São livros que realmente eu tenho aqui atrás de mim, que eu devorei eles, tá? Então, quando a gente se depara com uma situação como essa, eu vou contar a história desse caso, né? Esse foi o evento hemorrágico mais grave que eu me deparei. Isso aqui também não é uma lesão, também não é um tumor. A gente está vendo um grande coágulo aqui formado na mucosa jugal direita desse paciente, certo? Um paciente com a coagulopatia que eu atendi. E essa foi uma situação que o paciente entrou em choque hipovolêmico, o paciente teve a síncope na cadeira, a gente precisou fazer uma série de manobras para esse paciente e conseguimos, graças a Deus, salvar esse paciente. Mas, na verdade, é uma situação que eu não desejo a ninguém, mas que pode acontecer em seu consultório.
Afinal, mas como acessar fatores de risco, Vinícius? Como é que a gente acessa os principais fatores que causam as hemorragias? Eu falei para vocês no começo, a gente tem que entender que existem fatores sistêmicos, ou seja, fatores de ordem sistêmica ocasionados por comorbidades, doenças, tratamento quimioterápico, que a gente não falou ainda, não é? Pacientes em tratamento quimioterápico podem cursar com plaquetopenia secundariamente ou transitoriamente, não é mesmo? E fatores locais que a gente vai abordar aqui já já. Então, vamos saber quais são os principais fatores sistêmicos que determinam um risco aumentado de sangramento nesses pacientes. Quais são eles? A gente vai sumariamente aqui, gente, eu não vou dar aula de cascata da coagulação para vocês, podem ficar tranquilos. A gente vai sumariamente falar aqui os tempos da hemostasia. Por que eu preciso saber os tempos da hemostasia? Você vai ligar os pontos já já. Observe. Invariavelmente, quando a gente tem uma lesão vascular, se você incisar a mucosa do paciente, você gerou uma lesão vascular, uma lesão epitelial e é o tecido conjuntivo subjacente. Invariavelmente, a gente vai ter o que? O início da hemostasia primária. Vasos que irão se contrair, plaquetas que irão chegar. A gente sabe disso aí. Ao mesmo tempo, chegarão o quê? Fatores da coagulação que irão fazer o quê? A geração da trombina, para fazer o coágulo fibrino plaquetário. Todo mundo lembra ali da rede de fibrina, não é mesmo? E as adesões plaquetárias e as agregações plaquetárias. Porém, a gente não estuda um outro processo chamado fibrinólise. Preste atenção nesse nome, porque aqui é o segredo e a gente pode modular esse processo. O que é a fibrinólise? Nada mais, nada menos do que a degradação do coágulo sanguíneo que foi recentemente formado. Só que isso aqui, gente, precisa ter um equilíbrio. Quando eu tenho uma lesão vascular, eu preciso formar o coágulo, esse coágulo tem que ser dissolvido só depois da hemostasia ser obtida. Mas em algumas situações que a gente vai conhecer aqui, essa fibrinólise está exacerbada, o que quer dizer que, naturalmente, esse coágulo vai ser dissolvido com uma velocidade maior do que ele é formado. E aí está o problema para um sangramento recorrente, né, que a gente vai entender aqui. Qualquer defeito em uma dessas vias, seja via plaquetária, via de fatores da coagulação ou via fibrinolítica, a gente vai ter um risco aumentado de sangramento. Esse slide aqui eu contemplei a maioria dos distúrbios de sangramento relacionados com as fases da coagulação. Anote aí, tá? Então, a gente tem aqui as fases vascular, plaquetária, coagulação mista, não vou falar de cada um deles, tá? Isso aqui teria que ser uma aula específica, a gente está falando um tema um pouco mais restrito para a gente poder chegar na parte que é mais interessante. Então, o que é que a gente poderia delimitar aqui? O que é que seria, vamos dizer assim, de mais comum para o cirurgião dentista encontrar no seu consultório, seja você que trabalha até no SUS, não tem problema nenhum, isso vai acontecer, você vai se deparar com esse tipo de paciente. Então, o que é que a gente encontra? Pacientes que cursam com baixa de plaquetas, a trombocitopenia, não é? Em decorrência do HIV, da púrpura trombocitopênica autoimune, a doença autoimune, tá certo? Infecções virais agudas, vamos dar um exemplo aí, dengue, chikungunya, né? Um monte de gente, um monte de paciente aí com dengue, surto de dengue, podem cursar com plaquetopenia. Aí nós temos também deficiências plaquetárias medicamentosas. Vamos dar um exemplo, existe também a plaquetopenia associada à heparina, pacientes que são heparinizados, né, e aí leia-se pacientes que fazem hemodiálise, pacientes que têm algum tipo de prótese valvar cardíaca, ou pacientes que estão hospitalizados e acamados, com baixa mobilidade de leito, que tem um risco trombótico aumentado, eles podem fazer heparina. E a própria heparina já tem uma condição associada, que é a plaquetopenia associada à heparina. Então, esses pacientes podem cursar com essa plaquetopenia transitória. Além disso, nós temos outras condições, e aqui, talvez, mais comumente para o cirurgião dentista, né, pacientes sem uso de anticoagulantes, que tem chegado com cada vez mais frequência ao consultório, hepatopatas, e aí leia-se aqueles pacientes portadores de hepatite B, pacientes etilistas crônicos, né, que podem ter algum grau de hepatopatia subclínica, e se a gente lembrar da fisiologia da coagulação, a gente vai lembrar que o fígado ele secreta cerca de 70% dos fatores de coagulação. Então, se um paciente ele tem algum grau de hepatopatia, você já tem que, na sua anamnese, reportar isso e fazer uma investigação mais apurada com exames hematológicos, consulta com o médico que assiste esse paciente, para, então, traçar um plano terapêutico, porque esse paciente pode ter uma tendência hemorrágica maior. E aí a gente encontra esses distúrbios hemostáticos adquiridos, que são os mais comuns que o cirurgião dentista vai encontrar, as hepatopatias, que eu acabei de falar, o uso de agentes anticoagulantes,
que são vários agentes. Aqui eu exemplifiquei 2 grupos diferentes, né, que são os antagonistas da vitamina K, mais conhecidos como Marevan, varfarina, né, que é a substância, o princípio ativo, e os novos anticoagulantes, que não são tão novos assim, né, são os anticoagulantes orais de ação direta, a OAD. E aí nós temos novos fármacos, por exemplo, como o Xarelto, Eliquis, Lixiana, são novos fármacos que já estão sendo utilizados com frequência por esses pacientes, e são fármacos que a gente não consegue monitorar através do coagulograma. E aí eu lhe pergunto, para que você solicita tanto exame de sangue para o seu paciente? O paciente, muitas vezes, anticoagulado com Xarelto, você não vai ter uma alteração do coagulograma. E aí, como é que a gente interfere, como é que a gente age nesse paciente? É isso que a gente tem que discutir hoje, tá ok? Então, tem algumas perguntas básicas que eu listei aqui, você pode anotar também, tá? Que são essas 3 principais perguntas que eu faço para todo paciente meu que tem risco de sangramento. Se ele tem sangramentos em múltiplos sítios, ou ele tem um sangramento só na boca, ou ele tem vários hematomas em dorso, dorso das mãos, antebraços, tronco, ou seja, múltiplos sítios me denotam a condição sistêmica mais grave. É exatamente isso que a gente tenta relacionar. Por exemplo, histórico de sangramentos frente a outros procedimentos. É a famosa história clínica que você já faz na sua anamnese. A gente muitas vezes esquece de perguntar ao paciente se ele já passou por alguma outra cirurgia médica, que não uma extração dentária, que eles costumam referir. Não, eu fiz extração e deu tudo certo. Mas a gente esquece de perguntar se ele já fez alguma cirurgia médica, se ele já precisou ser internado por alguma outra comorbidade. E a terceira pergunta, que é a manifestação compatível com o trauma local. Eu vou mostrar aqui uma foto para vocês e fica mais fácil de entender essa terceira pergunta. Sangramentos em múltiplos sítios. É justamente isso, e esse é um papel nosso como profissionais da área de saúde, a gente esquece, a gente só quer olhar o quê? A boca do paciente, esquece que essa boca está num corpo, e esse corpo, ele se movimenta, ele pode adquirir doenças, ele pode manifestar coagulopatias, e a gente tem que saber examinar o paciente adequadamente. É isso que eu sempre prego para os meus alunos, né? A boca é só um detalhe do tratamento. Você precisa entender que você trata de um ser humano. Um prazer estar aqui hoje com vocês e que em breve a gente vai ter mais conhecimento aí, tá bom?